Amanhã vai ser realizada a 4ª Conferência Regional de Economia Popular e Solidária. Essa conferência é em parceria com o Fórum Nacional de Economia. Para falar sobre esse evento, o professor Alessandro Guedes está aqui conosco. Bom dia, professor. Obrigado pela participação. Bom dia. Obrigado também pelo espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho da nossa conferência e um pouquinho mais sobre a economia solidária. Bom, vamos começar explicando o que é economia solidária. Bom, a economia solidária é uma proposta, né, que vem um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje na questão da economia, que ela é focada em alguns princípios, entre eles os principais é o associativismo, a cooperação, né, focada em processos de autogestão, né, e também em princípios de sustentabilidade e respeito, né, tanto ao meio ambiente como ao próximo, né. Então ela foca principalmente na construção de uma economia que não é focada principalmente na competição, mas sim na questão solidária, na cooperação entre os envolvidos, né. E onde a gente vê a economia solidária presente? Então, a economia solidária presente, ela começou no processo com as mudanças, né, do mundo do trabalho, e ela começa inicialmente ali com algumas empresas, fábricas fechando, né? Aqui em Blumenau a gente teve aquela queda, né, do processo têxtil, né, com muitas, né, costureiras e coisas ficando desempregadas, né? E aí as pessoas tiveram que buscar uma nova forma de se agregar no mercado de trabalho. Hoje a gente tem muitas pessoas que são cuidadoras, que têm filhos com deficiência e que não conseguem trabalhar de forma formal no mercado de trabalho. E a economia solidária, ela entra quando essas pessoas começam, então, de uma maneira associativa, tentar trabalhar de forma coletiva. E aí a gente tem, então, os centros de comércio, né, coletivo que a gente tem aqui em Blumenau. A gente tem a Vitrine de Economia Solidária, que é um espaço cedido pela FURB, né, que fica ali na rua São Paulo, né, na entrada ali da universidade, no edifício Cristina, né, que tem, então, um centro ali onde vários artesãos conseguem comercializar ali os seus espaços. Nas feiras de economia solidária, né, que hoje a gente organiza junto com a Associação Vitrine, na FURB, no GENE, no Instituto, né, no IFSC ali de Gaspar. Então, são alguns locais que esses artesãos, né, eles conseguem se organizar para trabalhar de forma coletiva ali nesse material. E qual é a importância, né, que o senhor avalia, né, da importância da economia solidária? Então, nós consideramos que a economia solidária ela é uma quebra de paradigmas, né? Ela é uma forma da gente poder ter uma economia mais focada, né, nas pessoas, no respeito às pessoas, no seu tempo, no respeito ao meio ambiente, né, de uma forma saindo um pouco dessa questão de um capitalismo, digamos, perverso, né, canibal, né, sobre a vida das pessoas. Então, a gente acredita, né, principalmente na importância das pessoas poderem trabalhar de uma maneira mais consciente também, né? Então, quando a gente fala de economia solidária, a gente fala também de consumo consciente, a gente fala de consumo local, né? De uma economia mais local, né? Onde a gente compra de quem precisa, a gente fornece para quem precisa, a gente pensa muito no preço justo, né? Quando eu falo preço justo, é um preço que seja bom para quem vende e bom para quem compra, né? E qual é o objetivo dessa conferência regional que vai acontecer amanhã? Então, essa conferência regional, né, ela tem hoje como tema, né, o que seria a economia popular e solidária como política pública e como construir territórios democráticos por meio de um trabalho associativo e colaboração. Então, quando a gente fala nas conferências, ela tem como proposta, né, fazer uma avaliação do que está hoje, como está a economia popular e solidária hoje, e fazer propostas, né, para o plano municipal, para o plano estadual, fazer uma avaliação de como está a questão, por exemplo, da política municipal hoje de economia solidária, que a gente fez uma proposta de uma política, entregou para os prefeitos, né, todos os candidatos a prefeitos nas últimas eleições assinaram uma carta se comprometendo com isso e até hoje a política não saiu. Né? Então, quando a gente fala em conferência, né, como a gente participa de várias outras conferências, a nossa ideia é fazer proposições, né, avaliar como está a situação da política econômica hoje e solidária no município, no estado, e fazer proposições, porque a gente vai também eleger delegados, né, que vão participar depois da conferência estadual e que podem também ir depois à conferência nacional para propor o plano, né, plurianual de economia solidária para os municípios, para o estado e para o Brasil. Essa economia solidária, ela precisa avançar mais no Brasil? Eu acho que é extremamente necessário, né? Ainda mais com as mudanças que nós temos hoje do mercado de trabalho,
A gente tem um mercado focado no empreendedorismo, no MEI, no individualismo, né, na competição, e a gente tem visto quanto isso está sendo prejudicial para muitas pessoas, né? A gente vê a questão da economia de aplicativos, né? Que muitas dessas pessoas, né, quando sofrem um acidente, quando tem um problema de saúde ou o carro quebra, essas pessoas ficam na mão, né? Porque elas dão todo o lucro lá para a empresa que é a dona da tecnologia do aplicativo, e ele que fica ali 24 horas por dia trabalhando, às vezes, né, se parar de trabalhar 3, 4 horas, não consegue se sustentar. Uhum. Então, quando a gente pensa nessa questão do associativismo, como que essas pessoas poderiam ser elas mesmas as próprias donas da sua relação? Porque hoje a gente fala nessas pessoas como se eles fossem os empreendedores, e não são. Eles são trabalhadores sem direitos, né? Então, como que a gente consegue melhorar esse processo? E a conferência vem justamente para isso. Para isso. Para tentar aumentar essa conscientização, buscar ampliar a economia solidária no país. Exatamente, e inclusive quais são as políticas, né, públicas que a gente hoje, a legislação do cooperativismo social, ele precisa avançar, né? E para onde, professor? Principalmente na questão da regulamentação, da questão da legislação, né? Porque vamos fazer se nós pegarmos aqui hoje a legislação de cooperativismo, 4 artesãos que fazem alimentos e querem comercializar seus alimentos, eles vão pagar o mesmo imposto e eles vão entrar na mesma legislação hoje de cooperativismo para competir com a Copérdia, com o Cooperdia, com a Cooperering, entendeu? Não é justo, né? São microempreendedores, mas também não é justo que eles sejam microempreendedores individuais, porque eles não trabalham individualmente, eles trabalham de forma associativa. Então, nós precisamos de uma legislação específica para esse processo. E qual é a maior dificuldade que se encontra, né, para esse avanço? Hoje a gente tem uma dificuldade com a questão do próprio financiamento para esses empreendedores, né, porque nós não temos uma linha de crédito solidária específica. Claro, existe hoje a política de finanças solidárias, a gente está tentando avançar nesse processo nos bancos solidários, mas acesso ao crédito, ao financiamento, às verbas públicas, né, porque a gente sabe toda a questão da legislação de ter que ter um CNPJ, né? Então a gente precisa avançar nesse processo da legalização desses empreendimentos solidários. Então precisa de uma verba específica, de uma legislação específica para esses grupos, e também a gente tem que sair um pouco dessa formação, né? Da competição, do tentar prejudicar o outro em vez de crescer coletivamente, né? Então isso também é uma dificuldade que a nossa sociedade ela não é formada para cooperar, ela é formada para competir, e a gente precisa começar a transformar esse processo. Bom, essa é a quarta conferência, né? O que o senhor já pode trazer de positivo com as conferências anteriores que foram realizadas? A gente teve, né, nas conferências anteriores a questão da discussão da política, depois nós vemos a questão junto com o Conselho Nacional de Economia Solidária, a construção de planos plurianuais, né, que tinham então um projeto, desses projetos plurianuais saíram então algumas ações, né, de fomento, Proninc, Proeste, associando mais na minha área que trabalho com a universidade, né, também alguns financiamentos para catadores, né, então algumas coisas do plano plurianual de educação, de formação, de capacitação foi executado, mas ainda ficou muito incipiente. A gente ainda tem muito que avançar, mas se construiu, por exemplo, nas primeiras conferências, se criou exatamente quais são os princípios, a identidade da economia solidária, né? A construção de como ela é, que ela funciona, o CAD único, né? Que infelizmente hoje está tendo que ser retomado, né? Porque foi perdido nos últimos 6 anos, né? Acabou com esse cadastro que existia, então a gente estava fazendo essa retomada. Bom, o evento é amanhã, na FURB? A partir de que horário? Amanhã a gente começa com o credenciamento a partir das 7h30 até umas 10 horas, né, o credenciamento. A gente vai ter depois palestras, né, de abertura para falar um pouquinho sobre como está a situação atual hoje na questão dos estados aqui do Sul, com o professor Lucas Eiger Pantaleão, né, que é um professor doutorando ali em Ciências Sociais e que trabalha na ISOL de Ponta Grossa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e com a professora Cláudia Sombrio Fronza, né, que também vai fazer um panorama de como está essa questão aqui até o meio-dia. Então, vai ter essa atividade. Então,
as inscrições então podem ser feitas, o credenciamento, ou por um formulário que está nas páginas ali nos Instagrams da ITCP FURB, né? Ou no local também vai ter a possibilidade de fazer o credenciamento. Tá certo. E quem pode participar, professor? Então, a princípio ela é aberta, todos estão convidados a participar, mas a gente tem, então, quando a gente fala na economia solidária, nós temos 3 segmentos, né? Os empreendimentos de economia solidária, né? Que trabalham com a economia solidária, as entidades de fomento e apoio, né? Que uma dessas eu faço parte, que é a ITCP FURB, e os gestores, né? Que é o que trabalham com a questão das políticas públicas. Esses 3 segmentos podem ser delegados, né? Então, vão ter direito a voz e voto na conferência. E nós estamos convidando também todos os movimentos sociais, todas as pessoas que são interessadas, né, nessa questão dos direitos sociais, direitos públicos, da economia solidária, do consumo consciente. Nós também fizemos o convite, né, para que essas pessoas possam participar. E se essas pessoas não têm uma relação direta com a economia solidária, elas podem atuar como convidados e têm direito à voz também para os debates e para a participação na conferência. Qual a importância de participar de um evento como esse? Olha, eu acho que a grande importância está em você ter e construir a questão das políticas públicas como um ente participativo, acreditar na participação popular. Né? Eu sempre digo, as nossas políticas, tanto no sistema de saúde, no serviço social, como agora, né, com a questão da economia solidária, elas dão esse espaço de uma construção popular, de você participar dos debates, construir propostas, né, para poderem ser utilizados. E se você não participa, se você não faz a tua parte como na participação popular e social e no controle social, porque aqui você pode dizer o que você quer e depois você pode cobrar se não for realizado as suas propostas, né? Você deixa isso só na mão do poder público e aí as pessoas é que vão tomar as decisões por você. Professor Alessandro, obrigado pela participação mais uma vez, né? Lembrando onde pode ser feita a inscrição, ela é gratuita? Ela é gratuita, as inscrições podem ocorrer ou pelos... tem um link, né, de formulário que deve estar disponível no Instagram da ITCP FURB, mas também no momento lá na entrada, né, vai ser no auditório... No dia do evento, No dia do evento, no auditório da Biblioteca da FURB. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Alessandro Guedes, professor, falando com a gente sobre a 4ª Conferência Regional de Economia Popular e Solidária que vai ser realizada amanhã na FURB.